Sejam bem-vindos à edição 2020 das Jornadas Europeias de Património. Nesta edição, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa preparou algumas atividades, algumas iniciativas para, de certa forma, assinalar estas jornadas e permitir àqueles que nos acompanham via online, tendo em conta as atuais circunstâncias pandémicas, poderem usufruir e fruir do melhor que temos, no caso, na cidade do Porto. Porque temos alguns projetos de investigação em curso relacionados precisamente com a história da nossa Diocese, entendemos que faria todo sentido conjugar essa que é a nossa atividade académica e de investigação com aqueles que são também os objetivos destas jornadas. Assim, propomos a quem nos está a ver que faça e que nos acompanhe em duas perspectivas diferentes sobre mais ou menos o mesmo universo histórico. Refiro-me em concreto a um webinar sobre a Sé do Porto, aqui bem no centro da cidade e coração da própria Diocese, em que contaremos com a colaboração de três personalidades ligadas ao nosso centro de investigação, o Dr. Francesco Renzi e o professor Dr. Luís Carlos Amaral, que farão uma espécie, digamos assim, de introdução histórica mais abrangente, mais alargada, de todo o processo de ligação e de relação, de construção deste edifício até aos dias de hoje, e que depois esse webinar será terminado com as palavras, com a intervenção do professor Dr. Jorge Teixeira da Cunha, que é o presidente do Cabildo Portugalense e que nos falará, grosso modo, sobre aquilo que significa hoje este edifício, aquela que é a sua envolvência para a compreensão da cidade, para a compreensão da própria fé deste povo, do Porto, da sua Diocese e também na sua articulação com aquilo que é a cultura nos dias de hoje e no futuro, que assim se deseja sempre que esta relação seja mantida. A outra iniciativa que preparamos para todos vocês que nos acompanham tem a ver, ou concretiza-se, numa visita guiada ao Paço Episcopal do Porto, o único palácio habitado de toda a cidade. Contaremos para isso, digamos assim, com as palavras orientadoras do professor Dr. Luís Carlos Amaral, que de facto nos orientarão ao longo dessa visita. Quer uma, quer outra iniciativa são sobretudo um convite a conhecer melhor a nossa história, a conhecer melhor o nosso património, para também dessa forma percebermos quem somos, a nossa identidade, o nosso passado, mas sobretudo o nosso futuro. É esse o nosso desejo ao propormos a todos vós estas duas iniciativas. Aproveitem, esperamos todos que gostem e vivam estas jornadas com o interesse que elas de facto merecem. Muito obrigado. Bem-vindos ao Paço Episcopal do Porto para aquilo que espero seja uma visita, enfim, uma breve visita àquilo que o Palácio hoje oferece e disponibiliza ao público, mas também um convite, para além desta apresentação virtual, um convite a uma visita física a este espaço emblemático da Diocese e muito especialmente da cidade do Porto. O edifício que hoje podemos visitar é maioritariamente uma construção do século XVIII, momento em que se opera uma profunda transformação no edificado onde vivia o Bispo do Porto e, digamos, os serviços centrais, assim se pode dizer, da Diocese. Sabemos que, a partir da restauração definitiva da Diocese entre 1112 e 1114 e a consequente instalação do Bispo Dom Hugo na cidade do Porto, que se terão começado a edificar estes espaços, digamos, a primeira claustra onde viveria o dito Bispo. Ao longo do período medieval terão sido, digamos, desenvolvidas várias construções, temos notícias da ocorrência de várias obras, sabemos que no século XVI e XVII se operaram também importantes obras neste mesmo edificado, mas é sobretudo a partir do século XVIII, com a chegada à Diocese de Dom Frei João Rafael de Mendonça, a partir de 1771, que se inicia um vasto
projeto que conduziria à construção do atual paço, sobrevivendo desse período o essencial da sua estrutura. De facto, Dom Frei João Rafael inicia ou dá, digamos, desencadeia todo o processo que leva à construção deste edifício, acabará por não ver o seu final e isso levará, digamos assim, ou condicionará o andamento das obras, que depois acabariam por se arrastar ao longo do século XIX e do conturbado século XIX, como já terei oportunidade de referir, no que respeita especificamente aqui às consequências sobre a construção do paço. O edifício que foi concebido nos finais do século XVIII é, sem dúvida nenhuma, de um edifício palaciano, entendido em toda a sua grandeza. De um certo ponto de vista, podemos considerá-lo como o primeiro grande palácio que a cidade do Porto vai ter e que ainda hoje constitui um dos exemplos mais notáveis do tardo-barroco palaciano em Portugal. O facto das obras não estarem concluídas nos finais do século XVIII e, sobretudo, depois da morte de Dom Frei João Rafael de Mendonça, em 1793, levou ao, digamos, adiamento das obras e, chegados ao século XIX, com toda a conturbada sucessão de acontecimentos, logo quase desde os inícios do século, nomeadamente com as invasões francesas, perturbaram sobremaneira a continuação da construção do paço. A acrescentar, digamos, às invasões já de si extraordinariamente gravosas, dar-se-á todo o período, ou suceder-se-á todo o período agitado, desencadeado com a Revolução de 1820. O Porto, como é sabido, ocupará um lugar central em todo esse processo, centralidade essa, enfim, que o Porto provavelmente teria desejado evitar, que será ainda maior durante o período da Guerra Civil entre liberais e absolutistas. O Porto é, como é sabido, um dos centros, é o grande centro do conflito militar e o longo e bastante duro cerco do Porto terá também consequências no paço, levando à destruição de uma parte considerável do que estava edificado. Passado esse período, na realidade, só a partir de 1868 é que definitivamente se retomam as obras no paço. Portanto, muito do que vemos hoje é essa construção retomada na segunda metade do século XIX, da qual talvez tenha como elemento maior o extraordinário lanternim que depois poderemos observar no cimo desta escadaria. Servem estas palavras exclusivamente como uma pequena introdução para agora vermos nos vários espaços algumas das características deste palácio e aquilo que ele pode oferecer ao visitante, convidando não apenas a ver as peças, os objetos, os espaços, mas também desta maneira a, digamos, ter um maior conhecimento daquilo que é a história da Diocese do Porto e que é também, em larga medida, a história da cidade do Porto e do território no qual o Porto se integra. De referir, estes breves apontamentos servem apenas como uma espécie, digamos assim, de prolegómeno para compreendermos que o edifício no qual nos encontramos é um edifício que condensa uma longuíssima história. Evidentemente que o que hoje é possível visitar é, sobretudo, como referi anteriormente, aquilo que resultou das grandes construções do século XVIII e do século XIX. A verdade é que a imponência, a dimensão e a escala espelham bem aquilo que os bispos e a Diocese, enquanto instituição, representou na história da cidade e na história de todo este território. O facto de se colocar neste espaço privilegiado da cidade, que foi, durante séculos, quase em simultâneo, digamos, a cabeça e o coração, ou seja, o Morro da Pena Ventosa, o sítio do poder e dos poderes na cidade do Porto, continua hoje, digamos assim, a simbolicamente testemunhar esse longo passado. Mas é também um edifício do presente. Em 2016, o Sr. Dom António Francisco dos Santos, o anterior bispo da cidade, entendeu, e parece-nos a todos muito bem, que o paço deveria ser definitivamente aberto ao público.
E a partir desse momento criou-se um processo de musealização neste espaço, facultando uma parte, eu diria a parte mais nobre do Palácio, ao acesso público e ao conhecimento de todos. E, digamos, o desafio que foi colocado e que compreenderemos um pouco ao longo da visita que estamos a fazer, nascia de várias singularidades. O Paço Episcopal do Porto é provavelmente o único, um dos pouquíssimos passos episcopais que mantém hoje a sua função essencial, aquela que lhe deu a vida e que justificou a sua construção. Continua a ser a sede dos bispos do Porto. Mas é também o lugar onde estão concentrados os serviços centrais da Diocese, a Cúria Diocesana, o Tribunal Eclesiástico. Mas é também o edifício que alberga o Arquivo Geral da Diocese do Porto. E, finalmente, com esta nova função museológica e de espaço aberto ao público, é também um museu. A conjugação de todos estes vetores, de todas estas valências, é um desafio complexo, mas, devo dizê-lo também, fascinante. Conjugar neste mesmo espaço estes serviços que testemunham essa longa história da Diocese do Porto. Portanto, qualquer visita que nós aqui possamos fazer é, como eu já referi antes também, um convite a uma reflexão, a um conhecimento sobre a história da Diocese. É óbvio que estamos no interior de um palácio e, como tal, esse palácio deve espelhar, antes de mais, a grandeza, o poder, o prestígio dos seus senhores. Sempre numa linguagem, digamos assim, que estabelece compromissos entre o sagrado e o profano e, por isso, aqui se equilibram essas duas mesmas linguagens. O bispo, na cidade do Porto, foi, até aos inícios do século XV, efetivamente o senhor da cidade, mas o facto de o senhorio ter passado para a coroa, em 1406, no tempo de Dom João I, não significa que os bispos tenham passado a ocupar um lugar secundário, bem pelo contrário. Foram chamados aqui, como por todo o território do reino, eu diria por toda a cristandade, foram sempre chamados a desempenhar um conjunto de funções que em muito ultrapassavam a sua dimensão religiosa e pastoral. Ora, este edifício espelha também essa dimensão de poder, de autoridade de autoridade de referência no interior da cidade. E por isso encontramos aqui aquilo que são os espaços, diríamos, tradicionais ou convencionais ou normais que esperaríamos encontrar em qualquer outro palácio. Como digo, sempre através de uma linguagem de organização dos espaços, de decoração dos espaços, procurando equilibrar o profano e o religioso, ou diríamos, elementos mais ligados a atividades profanas ou a dimensões profanas e outras de natureza claramente e naturalmente religiosa. Depois de subirmos esta grande escadaria, coroada pelo famoso lanternim do século XIX e com uma decoração verdadeiramente, digamos, apelativa, nomeadamente este trabalho impressionante da lavra do granito, somos convidados então a entrar na primeira sala. Através de um portal grandioso, somos levados até à primeira sala, que é, digamos assim, uma sala de recepção. Quem ao paço se dirigia seria recepcionado nesta sala, onde de alguma forma já se exibia, demonstrava a grandeza do Senhor que habitava este mesmo espaço. E é aqui também que se inicia aquilo que é hoje a visita do espaço museológico contido no interior do Paço Episcopal. Vamos então passar à primeira grande sala que somos convidados a visitar. Estamos então na primeira sala, digamos assim, esta sala de recepção, vulgarmente conhecida pela Sala dos Espelhos, por razões óbvias. Como podem ver, estes dois belos espelhos barrocos, digamos, dão uma atmosfera e constituem um elemento central desta sala.
Quem visitasse, quem fosse recebido, digamos assim, no Palácio para qualquer audiência ou qualquer assunto que tivesse de tratar, seria recepcionado aqui. Hoje constitui o início da visita museológica ao Paço. É uma sala, digamos, que recebe, acolhe e tem alguns elementos já identificativos daquilo que as pessoas vão poder observar. Talvez aquilo que interesse mais destacar é o início da galeria de retratos de bispos do Porto, que começa com o retrato do bispo Dom João Peculiar, segundo bispo da Diocese do Porto, após a restauração definitiva entre 1112 e 1114. Há pouco referia com a instalação do bispo Dom Hugo, e após o falecimento de Dom Hugo, em 1136, será sucedido por Dom João Peculiar. Bispo, aliás, que estará efemeramente no Porto e que é, enfim, conhecido sobretudo pela sua extraordinária ação enquanto arcebispo de Braga a partir de 1138 e, talvez tão significativo quanto isso, o facto de ser, digamos, um dos mais fervorosos, se assim se pode dizer, apoiantes e, sobretudo, colaboradores do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso. A coleção de quadros que aqui se inicia, esta galeria de retratos dos bispos do Porto, constitui uma espécie de, digamos assim, de percurso dentro do percurso. Isto é, conforme vamos visitando os vários espaços, vamos acompanhando também esta sucessão de retratos que, muito longe de cobrirem a totalidade dos bispos do Porto, ainda assim, desde a primeira Idade Média, conseguem, digamos, sustentar-se, assim se pode dizer, a longa história da Diocese, ou acompanhar-nos na longa história da Diocese. Seguramente que esta coleção de retratos, os mais antigos, evidentemente, foi encomendada para a decoração do Paço nos finais do século XVIII. E, portanto, uma parte significativa deles, os mais antigos, são retratos que foram, digamos, pensados de forma imaginária relativamente ao passado. Não sabemos ainda hoje, carece de investigação, o porquê, se, digamos, houve muito mais retratos, se perderam com o tempo e com todas as vicissitudes ocorridas ao longo do século XIX, ou se foram mandados pintar de forma selecionada. Provavelmente não. A exemplo do que acontece em outras dioceses, nomeadamente no caso de Braga, provavelmente deve ter existido uma série quase completa dos bispos do Porto para decorarem o seu palácio. Acontece que, com todas, digamos, como há pouco dizia, todas as vicissitudes, todas as complicações de ordem vária ocorridas no século XIX, provavelmente uma parte deste conteúdo se dispersou e sabemos, de forma mais concreta, que quando da implantação da República e da confiscação e da nacionalização, mais uma vez, de alargados bens eclesiásticos, que incluíram o Paço e o seu recheio, que uma parte deste recheio foi vendido em asta pública. E nessa venda estavam, e está documentado, a parte destes quadros que viriam a ser, digamos, comprados uma vez mais por um cônego da Sé, anos mais tarde, e por isso é difícil hoje documentar o desaparecimento de outros quadros. Não sabemos verdadeiramente o que terá, digamos, com todos estes acontecimentos, terá perdido o seu rumo em relação à coleção original. O que hoje sobrevive é ainda assim um testemunho muito considerável que, como referia antes, permite-nos introduzir um percurso dentro de outro percurso, acompanhando estes retratos que vêm agora até aos nossos dias. Digamos, o costume foi mantido sobretudo ao longo do século XX, permite-nos ter uma ideia daqueles que foram a cabeça, se assim se pode dizer, da Diocese durante largas décadas. Portanto, uma vez recebidos neste espaço, somos convidados a transitar para espaços sucessivos, hoje espaços museológicos, mas que noutro tempo significavam a circulação, digamos, funcional do Paço até à recepção,
com o bispo ou com outros serviços da Cúria diocesana. Estamos agora na Sala dos Passos Perdidos. Como o próprio nome indica, é uma espécie de antecâmara de quem aguarda uma recepção. Aqui se esperava ser-se recebido pelo Sr. Bispo e por isso não é de estranhar que a sala mantenha, digamos assim, na sua composição esta dimensão de sala de estar, de sala de espera. Talvez o que valha a pena aqui destacar, já que a decoração que hoje vemos é uma decoração, digamos, com peças antigas, mas uma decoração dos nossos dias. Na realidade, nós pouco ou nada sabemos neste momento exatamente como seria a decoração da sala, mas sabemos da sua funcionalidade. E um dos elementos maiores aqui a destacar é, sem dúvida nenhuma, as armas de fé de Dom João Rafael de Mendonça, armas estas que, aliás, se encontram em vários outros pontos. Na fachada do edifício, no início das escadas, aqui da escadaria, perdão, aqui nesta sala, na entrada, como iremos já ver, da Capela do Paço. Portanto, estes elementos pontuavam não apenas o bispo concreto, mas também a sua obra. Sinais, aliás, comuns na linguagem arquitetónica e, sobretudo, na linguagem simbólica do século XVIII. A caminho do espaço de audiências, encontramos agora naquilo que pode ser considerado uma sala de passagem, vulgarmente conhecida como a antecâmara da capela, pois, como podem ver, temos aqui esta porta que está atrás de mim, porta esta que dá acesso à capela privada do Paço, também ela encimada com as armas de Dom João Rafael de Mendonça. Sala de passagem que hoje, digamos, nesta conversão museológica, serve para ilustrar de alguma forma, digamos, o serviço litúrgico que se processava na capela. E também aqui podemos continuar a acompanhar esta espécie de narrativa da história do Porto através dos retratos dos seus bispos. Temos mais um conjunto desses retratos e vamos caminhando no sentido da contemporaneidade. De momento, a capela ainda não é de acesso público, mantém-se para o serviço reservado do Paço, mas espera-se que no futuro possa também ela vir a ser, digamos, aberta ao público e visitável pelo público. Convirá dizer que muito daquilo que nós vemos hoje no Paço resulta da recuperação que tem vindo a ser feita, sobretudo desde os anos 80 do século XX. Com a República, como já tive a oportunidade de aludir, muitos dos bens eclesiásticos, patrimoniais, móveis e imóveis, foram nacionalizados pela República, o que aconteceu ao Paço Episcopal do Porto. Acresce a isso também que no período conturbado, complexo, de grande conflitualidade que foi a Primeira República, sobretudo a primeira fase da Primeira República, o então Bispo do Porto, Dom António Barroso, bispo desde 1899, acabou por se constituir, malgrado a sua vontade, numa das figuras centrais desse enfrentamento. Acabou por ser exilado por duas vezes, uma ainda no interior da Diocese, outra fora da Diocese, mas a verdade é que teve que abandonar o Paço Episcopal. Falecerá, aliás, fora do Paço em 1918. Desde 1916, e sendo já património do Estado, aqui se instalou a Câmara Municipal do Porto, no momento em que se tinham encetado as obras que conduziram à construção da nova Câmara Municipal. Portanto, a partir de 1916, este espaço sofre uma nova adaptação para uma nova vivência que se estenderia até 1956. Aludir a dois bispos muito marcantes na história do Porto e na história nacional. É o caso do cardeal Dom Américo, bispo da Diocese do Porto nos finais do século XIX, falecido em 1899, e do seu sucessor imediato, Dom António Barroso, bispo do Porto entre 1899 e 1918.
Ambos são personagens grandemente implicadas na profunda alteração e a reforma que a Igreja Portuguesa, no seu conjunto, conheceu desde as últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. A Dom Américo, nomeadamente, se deve, digamos, o essencial do desenho do novo quadro diocesano que foi elaborado juntamente com as autoridades liberais e grandemente, digamos, implementado pelas autoridades liberais nos finais do século XIX. E Dom António Barroso, que, digamos, terá ficado, foi de alguma forma famoso, assim se pode dizer, ou notabilizado pelos enormes conflitos em que se viu envolvido com os dirigentes da Primeira República, mas ao qual devemos, digamos, reconhecer, sem dúvida nenhuma, um papel decisivo no que respeita à reconversão da ação missionária portuguesa nos finais do século XIX e inícios do século XX. Foi, sem dúvida, um reformador dessa dimensão. Ele, quando chega ao Porto, tinha lá atrás de si já uma longa vivência como bispo missionário na Índia e em África, mais concretamente em Angola, e, portanto, era um homem prestigiado, um homem com uma enorme experiência que se refletiu também no governo da Diocese e depois na forma também como soube enfrentar as dissensões e os conflitos nascidos na sequência da implantação da República. A circunstância de ter sido reconhecido recentemente como venerável, isto é, começa a desenhar-se também o caminho para a sua beatificação, significa que estamos perante um homem grande, que ainda hoje constitui um testemunho para a nossa Diocese e, eu diria, para o conjunto da Igreja em Portugal. Continuando em torno da coleção de retratos, e apenas para destacar mais dois desses retratos, sublinharia o retrato de Dom António Ferreira Gomes, outro bispo muito, digamos, simbólico e muito importante na história da Diocese e da Igreja do país, infelizmente famoso pelas suas dissensões com Salazar, que se traduziu, como é conhecido do conhecimento geral, num exílio iniciado a partir de 1958, um exílio forçado, que acabou por se prolongar por cerca de 10 anos. A figura de Dom António, enfim, não cabe aqui estar a resumir sequer aquilo que foi o seu magistério, mas é, de todos sabido, uma figura central na Igreja Portuguesa e talvez uma das faces mais visíveis daquilo que foi a independência e da identidade, pelo menos num segmento da Igreja Portuguesa, durante as décadas do Estado Novo. Acresce essa circunstância que o seu retrato é um retrato feito pelo, enfim, afamado pintor Henrique Medina. Portanto, independentemente de testemunhar um bispo com um papel relevantíssimo na Diocese e no conjunto da história portuguesa, é também uma obra, enfim, de qualidade artística elevada, atendendo ao seu pintor. Finalmente, e para não, digamos, nos prolongarmos muito no que respeita aos retratos episcopais, convém também um destaque particular, o retrato, o último que foi incorporado nesta sala, o retrato de Dom António Francisco dos Santos, inesperadamente falecido, enfim, depois de um breve episcopado, mas um intenso episcopado à frente da Diocese do Porto, e a quem se deve a excelente ideia e vontade de abrir o passo ao público e disponibilizar a parte, digamos assim, mais nobre deste palácio à visita pública. Este projeto, acalentado por Dom António Francisco dos Santos e traduzido ainda numa realidade durante a sua vida, foi abraçado de igual modo e com o mesmo empenho pelo atual Bispo do Porto, o Dom Manuel Linda, que continua a investir na melhoria deste espaço, incentivando uma equipe de jovens colaboradores, digamos, muito capazes, que têm vindo a dar corpo a esta ideia e a materializar da melhor maneira esta ideia. Encontramos agora na chamada sala de audiências, ou sala verde, tendo em conta a decoração, onde tradicionalmente os bispos do Porto recebiam. Digamos, situação esta que se manteve até muito próximo
nossos dias, portanto, dando continuidade a uma função que esta sala sempre teve. Os bispos do Porto, independentemente das suas funções pastorais, sempre desempenharam na cidade um papel muito particular, o que faz com que, digamos, as suas pessoas, a instituição que representam, seja chamada a ocupar um lugar, digamos, de referência no interior da cidade e, portanto, compreende-se que estas audiências, estas recepções, tenham uma dimensão alargada que ultrapassa a esfera estrita do pastoral e do religioso. É, sem dúvida, a Diocese uma instituição da cidade e, portanto, o espaço que vemos à volta espelha, como já tive a oportunidade de dizer por outras palavras e noutros espaços, espelha essa mesma centralidade. Os elementos decorativos que aqui encontramos fazem parte desse, digamos, património pertencente à Diocese e que foi incorporado sucessivamente e depois, ao longo de várias décadas, e que tem vindo a servir para, de novo, dar vida ao paço e dar, digamos, funcionalidade à vida no interior do mesmo paço. Não são, sendo peças originais, assim se pode dizer, não eram peças que pertenciam ao paço antes da nacionalização no período da República, mas acabam por desempenhar funções idênticas e por emprestar, digamos assim, ao paço este, digamos, interior vivo que se espera que mesmo transformado em museu, o paço continua a ser, ou seja, uma casa de residência e de vida para quem aqui habita, para a família que atualmente aqui habita. Encontramos-nos agora numa das salas, digamos, mais emblemáticas deste paço, a Sala do Trono, ou a Sala Vermelha, tendo em conta a cor maioritária da sua decoração. É a sala, digamos assim, solene por excelência, a sala onde aconteciam e acontecem os momentos, digamos, mais destacados, pelo menos digamos, na sua relevância mediática no interior da vida da Diocese. Aqui, com efeito, tomam posse os bispos do Porto, enfim, hoje em dia, como será fácil de concluir, já não se trata propriamente de ocupar um trono, mas simbolicamente tomam posse e assumem a Diocese no sítio onde os seus antecessores, ao longo de décadas e de séculos, também fizeram o mesmo. Da decoração da sala, convirá destacar, não tanto pela sua relevância artística, mas sobretudo pelo seu significado histórico, o trono que se encontra atrás de mim e que de alguma forma, digamos, constitui um dos centros, ou talvez o centro principal desta sala, já que é uma das poucas peças do mobiliário inicial que terá pertencido, provavelmente até antes do edifício que atualmente podemos visitar. Isto porque é um trono barroco encimado pelas armas de Dom Tomás de Almeida. Ora, Dom Tomás de Almeida foi bispo da Diocese do Porto nos primeiros anos do século XVIII até 1716-17, quando foi chamado por Dom João V para Lisboa para se transformar e ocupar o lugar de primeiro patriarca de Lisboa. Portanto, será um dos poucos testemunhos identificado nos nossos dias que é uma herança longa do passado. Continua, evidentemente, a, digamos, situar-se como um elemento central desta sala e encimado, como é a tradição nesta casa, pelas armas do bispo, pelas armas de fé do bispo que neste momento preside a Diocese, neste caso concreto de Dom Manuel Linda. Passamos agora, na continuação da nossa visita, para um conjunto de espaços recentemente abertos ao público e que criaram a oportunidade de não apenas exibir mais uma parte do significativo património artístico que está hoje à guarda e é pertença da Diocese e do Paço Episcopal, mas simultaneamente também fazermos uma espécie de evocação, homenagem a um conjunto de personagens
que foram especiais ou particulares mecenas e benfeitores da Diocese do Porto. Esta pequenina sala em que nos encontramos constitui, neste contexto, uma espécie de antecâmara de introdução a essa especial homenagem que a Diocese quis fazer aos chamados Viscondes da Pesqueira, aos terceiros Viscondes de São João da Pesqueira, que viveram entre os finais do século XIX, as últimas décadas do século XIX e a primeira metade, as primeiras décadas, assim se deve dizer, mais rigorosamente, do século XX. Foram pessoas especialmente empenhadas digamos, na proteção, no favorecimento da Igreja Portuguesa no seu todo e, muito particularmente, da Diocese do Porto. A eles se deve um empenho muito especial na criação, em todo, digamos, o processo e o movimento de caráter, as iniciativas de caráter diplomático e eclesiástico que conduziram à criação do Colégio Português em Roma, nos finais do século XIX. Empresa essa na qual o terceiro Visconde se empenhou muito especialmente, não apenas através da sua movimentação na Cúria Romana, atendendo a que era diplomata, mas também empenhando uma parte muito considerável dos seus bens, ou seja, criando os fundos necessários para a edificação do dito colégio, e também no empenho que foram manifestando relativamente a seminários e a outras instituições religiosas e eclesiásticas. Concretamente, em relação à Diocese do Porto, transformaram a Diocese do Porto no seu herdeiro, no grande herdeiro, não apenas de uma parte significativa da sua fortuna e dos seus bens, mas muito particularmente daquela que era a sua residência na cidade do Porto, um edifício, um palacete, na atual Rua Dom Manuel II, o número 14 da Rua Dom Manuel II, próximo do atual Museu de Soares dos Reis. Ora, uma parte significativa do que hoje podemos, observar no Paço Episcopal veio do recheio dessa mesma residência da Rua Dom Manuel II, do Palacete dos Terceiros Viscondes da Pesqueira. E, decidimos aproveitar essa oportunidade, essas condições excepcionais que é o facto da Diocese ter ficado com esses bens, ter sido, a destinatária desses bens, para, nestas duas salas que agora vamos visitar, evocarmos a memória e, o mecenato para com a Diocese desses mesmos Viscondes. Esta primeira sala é, uma pequenina lembrança e uma tentativa de identificarmos minimamente, dar a conhecer quem foram estes terceiros Viscondes de São João da Pesqueira. E fazemos-lo através de objetos e de peças de mobiliário que lhes pertenceram e que lhes eram muito próximas. Estas duas vitrines que aqui podemos, as duas vitrines laterais, conservam uma parte das condecorações que eles receberam, sobretudo condecorações de natureza papal, oriundas do papado, considerando a sua grande proximidade ao papado e, nomeadamente, à figura de Leão XIII. Nesta vitrine central temos vários documentos com benesses papais também, que lhes foram especialmente concedidas. E podemos também, chamo a atenção para esse elemento em particular, ver um quadro do pintor Raul Maria Pereira, do pintor não sendo originário do Porto, mas que aqui iniciou a sua longa carreira e que teve a particularidade de ter sido, financiado, protegido e financiado pelos Viscondes em toda a sua formação no interior do país e, sobretudo, no exterior, nomeadamente em Itália, onde terá estudado. Os Viscondes não esgotaram a sua, as suas iniciativas de âmbito cultural e filantrópico com a Igreja, e nomeadamente com a Igreja do Porto, mas também tiveram várias iniciativas junto de jovens artistas. Raul Maria Pereira é um caso evidente dessas iniciativas.
E vamos passar agora àquele que é, digamos assim, o elemento central, a sala central desta evocação dos Viscondes de São João da Pesqueira, que é uma, digamos, tentativa de se recriar aquilo que era a sua sala de jantar no palacete da Rua Dom Manuel II. Todas as peças que encontramos nesta sala são peças que pertenceram a essa, não apenas à casa, mas muito concretamente à sala de jantar. E emerge, digamos, como elemento culminante de todos estes objetos, a fabulosa baixela que os Viscondes encomendaram a Rafael Bordalo Pinheiro nos finais do século XIX. É, de facto, um elemento, digamos, ímpar da ourivesaria portuguesa dos finais do século XIX, concebida pelo gênio de Rafael Bordalo Pinheiro. Convirá a referir também que subsistem ainda, e estão conservados nos arquivos do Paço, os desenhos originais de Rafael Bordalo Pinheiro, que conduziram à concepção da dita baixela, fundida e, digamos, fabricada pela Ourivesaria Reis do Porto, que chegou, aliás, a publicar um livro evocativo desta mesma baixela, digamos, de invocação manuelina, aliás, designada como tal, como baixela manuelina. É o elemento central da nossa exposição, era também o elemento central da sala de jantar da Casa dos Viscondes da Pesqueira, no Porto. Refiro uma vez mais que todo o mobiliário fazia parte dessa sala e, como poderão verificar, digamos, na organização museológica a que se procedeu aqui no Paço, destacou-se uma fotografia que se encontra precisamente, digamos, central na sala, que evoca essa proximidade e relação dos Viscondes com a Igreja Portuguesa e, muito especialmente, com o ainda não Bispo do Porto, mas depois futuro Bispo do Porto, Dom António Barroso, pessoa especial das suas relações e com quem muito privaram na cidade de Roma. Continuando neste projeto museológico do Paço e, sobretudo, nesta última fase que agora estamos a viver com a associação de novos espaços que nos permitiram, como antes referia, estes projetos, o desenvolvimento deste projeto através também da valorização de um conjunto de objetos e de bens que estão aqui depositados no Paço, passamos agora para uma segunda homenagem e evocação. Desta feita ao pintor Manuel Maria Lúcio, natural de Vila Nova de Gaia e uma personagem que viveu entre os finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX, tendo falecido em 1943. Manuel Maria Lúcio foi um homem que dedicou, enfim, um homem com disponibilidades de fortuna considerável e que dedicou uma parte considerável da sua vida à sua grande paixão, a pintura. Não tendo tido formação académica, ainda assim foi aluno de um dos grandes mestres da pintura portuguesa de finais do século XIX e início do século XX e natural da cidade do Porto, Artur Loureiro, que constituiu uma famosa escola de pintura nos jardins do Palácio de Cristal. Aí estudou e aí aprendeu o essencial da sua arte de pintar, Manuel Maria Lúcio, considerado, aliás, por Artur Loureiro como talvez o seu melhor discípulo. De facto, a pintura de Manuel Maria Lúcio, não pertencendo, digamos, à primeira linha da pintura portuguesa do seu tempo, não deixa ainda assim de ter um enorme interesse pela forma com que ele sistematicamente se dedicou a vários temas, nomeadamente ao tratamento do céu e da luz. De alguma forma, ele tem um conjunto de pinturas que nós podemos considerar uma espécie de abordagens dos, entre aspas, estados de alma do céu. É uma pintura com muito interesse, digamos, da fase final do naturalismo em Portugal e que acabou, também graças à sua generosidade, por vir parar ao património da Diocese do Porto e do Paço Episcopal. No momento da sua morte,
Manuel Maria Lúcio instituiu, ou ainda em vida, evidentemente, instituiu como herdeira de uma parte muito significativa dos seus bens a Diocese do Porto. Não apenas a sua casa em Vila Nova de Gaia, a Casa das Palhacinhas, mas também o seu recheio. Nesse recheio destaca-se, sem dúvida nenhuma, esta enorme coleção de pintura, constituída essencialmente por obras suas, mas também por obras do seu mestre e por outros pintores de que Manuel Maria Lúcio foi próximo. Para além de pintar, foi também um colecionador de arte. Aliás, refira-se, enfim, esta pequena nota, que no momento em que o seu património transitou para a Diocese do Porto através da herança, e a fim de, digamos, colmatar e pagar os significativos direitos sucessórios que a herança acabava por, que decorria da mesma herança, o pagamento desses direitos sucessórios foi feito essencialmente com a transferência para o Estado de um conjunto significativo de obras de pintura e de escultura portuguesa que hoje se podem encontrar, por exemplo, no Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia e, sobretudo, no Museu Nacional Soares dos Reis, na cidade do Porto. Esta constitui, talvez, uma das maiores novidades, se assim se pode dizer, que o Paço pode oferecer aos seus visitantes. Pela primeira vez é exposta digamos, um conjunto muito significativo de telas de pinturas pertencentes a Manuel Maria Lúcio, um quase desconhecido nos meios artísticos portuenses e portugueses. Ao, digamos, associar-se estes espaços aos circuitos museológicos, foi possível também aqui, tal como aconteceu com os terceiros viscondes de São João da Pesqueira, fazermos uma homenagem a este generoso mecenas da Diocese do Porto, exibindo pela primeira vez de forma permanente uma parte significativa do seu legado artístico. Creio que é este mais um motivo acrescido para uma visita demorada e atenta ao Paço Episcopal do Porto. Depois de visitados estes espaços de homenagem dedicados aos Viscondes de São João da Pesqueira e ao pintor Manuel Maria Lúcio, uma última sala merece ainda uma referência particular. Encontramos-nos nesta sala onde estão exibidos, onde estão expostos alguns dos objetos mais significativos da considerável coleção de pratas de ourivesaria, maioritariamente alfaias religiosas, que pertencem à Diocese. Heranças de outros tempos, evidentemente, mas que testemunham também o gosto, não apenas o gosto e a sensibilidade artística, mas também a utilidade de caráter litúrgico, já que era ao serviço da liturgia que, antes de mais, estas peças se encontravam. A chegada a esta sala permite-nos também aceder àquilo que é a última fase da nossa visita, ou seja, circular em torno da grande escadaria, elemento central deste edifício, que nos permite observar não apenas a escadaria de vários ângulos, mas, sobretudo, aceder àquela que é, digamos, uma das mais-valias da visita ao Paço, ou seja, a extraordinária vista sobre o Douro, sobre a Ribeira do Porto e sobre o outro lado, outra margem, Vila Nova de Gaia, que serve também para, uma vez mais, sublinhar o lugar de excelência, não apenas físico, mas também simbólico, que este paço ocupa. Espero que este percurso que acabamos de disponibilizar e no qual vos acompanhei, sirva, sendo, devo dizer, apenas um conjunto de apontamentos mais ou menos avulsos, sirvam esses apontamentos como um convite. Sirvam esses apontamentos, ou sejam esses apontamentos, suficientemente apelativos para que se transformem num convite efetivo a uma visita ao Paço. Uma visita ao Paço não é apenas ao Paço Episcopal do Porto, não é apenas a visita a um edifício de exceção, um recheio também ele, digamos, pleno de objetos muito significativos do ponto de vista artístico, mas também histórico.
É uma visita à história da cidade do Porto, à história da Diocese e, desta forma, também à história de Portugal. Através destes elementos do passado, destas invocações do passado, que têm funcionalidade no presente, somos convidados a mergulhar nesses outros tempos que fazem parte da nossa identidade. Uma boa visita. Terminamos então esta nossa visita guiada ao Paço Episcopal do Porto e renovamos desta forma também os nossos agradecimentos por terem estado desse lado, por terem participado desta forma nestas jornadas, nesta nossa iniciativa e, acima de tudo, como dizíamos no início, que esta visita virtual um dia se possa converter numa visita real a este património, a este espaço e que assim, conhecendo este património de uma outra perspectiva, também se conheçam e reconheçam melhor aquela que é a nossa identidade e a importância que é conhecermos a nossa história, percebemos o espaço que habitamos e que nos habitam. Este é de facto o principal e fundamental objetivo dessa nossa iniciativa e, portanto, apenas queremos renovar esse voto de que este nosso projeto tenha servido para isso. Muito obrigado pela vossa colaboração e atenção e até breve.